iniciando a parte 2, que eu não coloquei ali parte 2, e eu não corrigi por motivos de preguiça, mas imagine que do lado do parte existe um 2 escrito ali. Força de atrito, gente. Por que eu deixei força de atrito só para essa parte aqui? A força de atrito, ela tem muita... Ela não, vamos dizer assim, ela não é uma força complexa de se entender. Só que tem muito detalhe pra gente falar sobre ela. Tanto que vocês vão ver aqui que eu vou... Tem muito texto escrito, tá? Eu não vou ficar lendo esses textos. Esses textos servem para vocês lerem depois lá com o PDF que eu vou deixar para vocês terem como base de estudo. A força de atrito ela só tem uma expressão matemática e a expressão dela é super boa. Só que ela tem muitas situações, tem muita coisa que a gente tem que discutir sobre ela. É uma força bem importante. Ela atrapalha no movimento, mas ao mesmo tempo ela ajuda no movimento. É muito doida essa força. Se eu não me engano, o Eduardo mencionou para vocês essa força de atrito quando ele estava falando sobre a classificando as forças, né? Só que ele não foi muito a fundo. Aqui eu vou mais a fundo do que ele, porque eu estou falando especificamente disso. Ele estava falando de um caso de uma forma mais generalizada. Então, a força de atrito ela é uma força que atua entre as superfícies, tá? Entre duas superfícies. E essa força ela vai depender, ela depende da aspereza, né? Do quão áspero é a superfície. E ela vai depender da força que os corpos fazem sobre a superfície, né? A força que atua entre essas superfícies. Então, aqui eu tenho uma caixa, tá? Um plano horizontal e eu estou fazendo uma força. Perceba o seguinte, eu estou fazendo uma força da esquerda para a direita, tá? Eu estou querendo empurrar a caixa nesse sentido aqui, para onde está o meu mouse. A força de atrito, ela atua no sentido oposto. É uma força de resistência, ela atrapalha a gente empurrar uma caixa. Por isso que é meio difícil empurrar uma caixa pesada, empurrar uma geladeira, porque o atrito ele vai estar atrapalhando a gente empurrar a geladeira ou uma caixa. E, de novo, o peso do bloco para baixo, tá? Quanto maior for o peso do corpo que a gente quer empurrar, mais difícil vai ser empurrar esse corpo, porque maior vai ser essa força de atrito. Então vocês vão ver aqui na frente como que o peso de um corpo influencia nisso, tá? Uma das formas de a gente minimizar o atrito é... Como é que se fala? É polir a superfície ou lubrificar a superfície. Porque é o seguinte, se você dar um zoom aqui, microscópio, nesse pontinho aqui, ó, é como se fosse assim, a superfície e a caixa tivessem vários buraquinhos, né, vários dentezinhos, e quando a gente mexer isso aqui, essas ranhuras elas atrapalham na movimentação. Se eu lixar isso aqui, se eu polir essa superfície, essas fissuras aqui elas diminuem. Então fica mais fácil de gente empurrar um corpo sobre uma superfície, a gente minimiza isso. Ou a gente usa um lubrificante, né? Tipo sabão às vezes, né? Só quando você está tomando banho, você tá lá assim, saboando o corpo, escorre sabão pro chão. Se você não tiver um piso antiaderente ou tiver um tapetinho antiaderente lá, você vai começar a sambar dentro do box, porque o piso vai ficar muito liso e você vai começar a escorregar dentro do piso e vai tomar um tombo feião no banho. Aí vai cair feião dentro do box todo ensaboado. Um tombo ridículo pra você tomar na sua vida. Mas é porque o sabão, nesse caso, ele vai estar atuando como um lubrificante. Você não está polindo a superfície, mas o sabão ele está atuando como esse lubrificante. É por isso que em motores a gente coloca um óleo, né? Um óleo, um gel lubrificante para que não exista, para que minimize, existir vai existir, mas para minimizar o atrito entre as partes metálicas do motor. Então é sempre bom a gente estar lubrificando os motores para minimizar isso, porque o atrito ele vai destruir essas partes metálicas do corpo com o tempo, né? Então é sempre bom a gente fazer essa lubrificação. Agora é o seguinte, a força de atrito ela tem dois comportamentos. Ela tem um comportamento quando não há movimento, quando a velocidade do corpo é nula, e quando há movimento, tá? Quando a velocidade do corpo é diferente de zero. Não sei se vocês perceberam, ou já aconteceu com vocês alguma vez na vida, de vocês estarem empurrando alguma coisa que é pesada, tá? Vocês fazem uma força imensa para empurrar o negócio, aí de repente aquele negócio anda,
Só que vai muito longe, aí você se desconcerta todo e pum, o negócio trava de novo. Porque você para de, entre aspas, para de fazer força. Você fica meio perdido, porque dá um solavanco muito brusco. Isso acontece porque é o seguinte, a força de atrito, ela tem dois comportamentos. Ela tem o chamado atrito estático e o atrito cinético. O estático, né, pelo nome a gente consegue ver, né? Estático é que o negócio está parado e cinético é que o negócio está em movimento. O que acontece é o seguinte, no atrito estático, eu vou estar fazendo uma força, imagina essa situação aqui, um homem empurrando uma caixa. Ele está fazendo uma força F, da esquerda para a direita. Nessa situação, a força F ela é igual à força de atrito. Então, a resultante das forças aqui dá zero, aí o negócio não vai andar nessa situação daqui. E na força de atrito cinético, a força F aqui ela está maior do que a força de atrito máxima. Existe uma velocidade aqui. Então vocês podem ver que eu até tomei o cuidado de colocar esse vetor aqui bem maior do que o outro. Mas o que é essa força de atrito máximo? A força de atrito estático, ela se comporta da seguinte forma. Conforme a gente vai fazendo uma força para movimentar alguma coisa, a força de atrito estático ela vai subindo, ela vai aumentando junto com essa força que a gente está fazendo. Vamos supor, eu quero empurrar uma geladeira pesada. Eu estou fazendo a minha força. Não está dando certo, não está andando. O que significa isso? Significa que a força que eu estou fazendo ela está sendo igual à força de atrito. Então, a geladeira não vai andar. Aí eu chamo mais uma pessoa. Essa outra pessoa ela veio e somou a força dela comigo para empurrar a geladeira. A geladeira continua não andando. O que está acontecendo aí? Acontece o seguinte, a força de atrito ela aumentou e se igualou com a força das duas pessoas. E ela vai fazendo isso até chegar num ponto máximo. Esse ponto máximo que a gente chama de força de atrito máximo. A partir desse ponto, se eu fizer uma força que tem a mesma intensidade dessa chamada força de atrito máximo, que é o limite que essa força de atrito estático pode assumir, o corpo ele vai estar na iminência do movimento. O que significa isso? Um sopro ele começa a andar. Tá? Ele está quase andando. Ele não está andando, mas ele está quase. Ele está muito quase. Ele está muito, muito, muito quase andando, mas não está andando. E se eu fizer um pouquinho mais de força, vai começar a andar. Tá? Eu vou vencer esse atrito máximo e o corpo vai começar a andar. Que é o que acontece aqui nessa situação. Eu estou fazendo uma força que é maior do que esse atrito máximo, que é essa força de atrito máximo. Aí o bloco começa a andar. Aí vocês podem ver aqui, tem um V diferente de zero apontando da esquerda para a direita, no mesmo sentido que a força F. Mas a força de atrito ela não vai deixar de existir, tá? Ela vai continuar existindo. E quando o corpo começa a andar, a força de atrito que vai atuar é o chamado atrito cinético, tá? Agora eu vou diferenciar uma da outra. Vamos aprofundar um pouquinho mais e ver qual é a diferença do atrito estático e do atrito cinético e quem diabos é essa força de atrito atrito máximo, né? Então, antes de falar disso aí, vou mostrar o que acontece quando a gente começa a empurrar uma coisa. Se eu fosse fazer um gráfico de força de atrito pela força aplicada sobre o corpo, lembra o seguinte, essa situação aqui que eu estou estudando, tá? Estou fazendo uma força num bloco para fazer esse bloco andar. Eu estou tendo um gráfico de força de atrito e força F, que é o que eu estou fazendo aqui. Então, conforme eu aumento a minha força F, a força de atrito ela vai aumentando junto com a força F. Ela vai respondendo isso, a terceira lei de Newton, né? Ela vai respondendo essa força. Só que existe o chamado limite, né? Que é a força de atrito máximo, que é o valor máximo que a força de atrito estático consegue assumir. A partir desse momento, o corpo vai começar a andar. Como é que funciona isso? Estou aumentando a minha força F, tá? E conforme eu vou aumentando a força F, a força de atrito vai subindo. Então eu vou tendo um gráfico que é mais ou menos assim, ó. Vai subindo retinho, força F igual a força de atrito, força F igual a força de atrito, força F igual a força de atrito, força F igual a força de atrito. Pá, cheguei nesse ponto aqui. Esse ponto aqui é o ponto máximo que a força de atrito estático pode assumir. Aqui nesse ponto, eu estou na iminência do movimento. O que significa isso? Eu estou a um passo de começar a andar. Se eu fizer um pouquinho mais de força, vamos supor que é o seguinte, aqui seja 10 newtons o atrito máximo.
Então aqui eu tenho uma força F igual a 10 newtons. Se eu fizer 10,1, pronto, vou começar a andar. Porque o que vai acontecer? Quando vocês empurram uma coisa pesada e do nada vocês têm um solavanco, o negócio começa a andar, é porque vocês quebraram esse atrito máximo, vocês ultrapassaram essa força de atrito máximo e o corpo começou a andar. Quando começa a andar, quem começa a atuar é o atrito dinâmico, a força de atrito dinâmico. Só que a força de atrito dinâmico ela é mais fraca do que a força de atrito máximo, né? Ela não tem a mesma intensidade do atrito máximo, ela é bem mais fraca que o atrito máximo. Então aquele solavanco que vocês sentem é porque existe uma queda brusca na força de resistência aqui. A força de atrito ela está sendo a força de resistência. Então quando vocês ultrapassam o máximo, acontece uma queda brusca dessa resistência. Por isso que vocês, do nada, vocês vão muito para frente e tropeçam ou coisa do tipo. Porque existe essa queda brusca. Ela é literalmente brusca mesmo. Ela simplesmente cai. E ela fica constante ao longo do tempo. Então, vocês percebam que é o seguinte. É muito difícil, é mais difícil a gente colocar um corpo para andar do que manter esse corpo em movimento. Justamente por essa questão da força de atrito máxima ser maior do que a força de atrito dinâmico. Então, quando a gente consegue colocar um corpo em movimento, começa a atuar o atrito dinâmico e a força ela vai ficar constante. A força de atrito ela vai ficar constante. Eu posso continuar aumentando a minha força F, mas a força de atrito ela vai continuar sempre constante a partir daí, tá? Aí vamos supor, aqui era 10, aqui embaixo pode ser, sei lá, 7. Então, eu posso estar fazendo aqui uma força de 12 newtons, mas a força de atrito é 7 newtons. Então, a resultante aqui, ela tá no sentido da força que eu estou fazendo. Então, eu estou fazendo de boa. Mas aí vamos supor que eu começo a diminuir minha força. Aqui era 7, né? Se eu diminuir para 8, perdão, se eu diminuir para 6, já era. Pum, vai voltar aqui para cima e o negócio vai parar de novo. Então eu tenho que ficar sempre atento com essa questão, porque se eu começar a diminuir minha força, o bloco para de andar de novo, porque eu vou da mesma forma que o atrito estático passa para o dinâmico passa para o estático. Só vocês voltarem na curva. Então o mesmo solavanco que eu tenho na queda, eu tenho nessa resistência de novo. Então, se eu começar a diminuir a força, o negócio para de andar outra vez. Então, se eu fosse olhar esse gráfico aqui, nessa parte reta aqui, que está ascendente, né, que está subindo, eu tenho repouso. O corpo não vai estar em movimento. Aqui em cima eu não vou ter movimento, mas eu vou estar na iminência dele, eu vou estar quase andando. E toda essa região aqui eu vou ter um movimento, tá? Nota que é o seguinte, ó, que eu falei aqui, ó. A força de atrito estática ela aumenta de módulo junto com a força F até chegar ao valor máximo. Foi o que eu disse, ó. A força F está aumentando, a força de atrito está subindo junto com ela. Até que chega aqui, pum, ponto máximo. Aí, pum, cai direto. E aí, o que acontece? Que ao longo de todo o movimento, independente da força que eu aplico, a força de atrito ela vai continuar sempre a mesma. Aí agora, como é que eu calculo essa desgraça de força de atrito? E o que acontece quando eu estou no estático e o que acontece quando eu estou no dinâmico? A força de atrito, para ser calculada, eu calculo dessa forma aqui, ó. Força de atrito ela é igual a um μ, um coeficiente de atrito, uma constante de atrito, né? Vezes a força normal. Eu não coloco força normal como N maiúsculo, tá, gente? Porque eu acho que colocar N maiúsculo confunde com a unidade Newton, que é um N maiúsculo. Então eu prefiro muito mais colocar F para força sempre e colocar o índice da força específica. Então, ó, FAT, força de atrito, né? As iniciais de atrito. F, N maiúsculo de normal. A força peso ela tem o seu próprio símbolo, que é o P. Agora outras forças não têm. A tração ela tem também o seu próprio ícone, que é o T. A força elástica não tem, a força normal não tem, a força centrípeta, que eu não vou discutir com vocês, vou discutir em outra aula, ela não tem. Então eu acho mais interessante colocar assim. Então a força de atrito, quais são as dependências dela? Depende da força normal
e depende de um coeficiente de atrito. Esse mizinho aqui, esse fator. Esse fator, chamado de, ele está sendo uma constante de proporcionalidade aqui, né, para essa conta, e isso aqui é chamado de coeficiente de atrito. Esse coeficiente, ele depende das superfícies, tá? Esse coeficiente ele é dado entre duas superfícies. A gente vai ter um coeficiente de atrito entre o vidro e madeira, a gente vai ter um coeficiente de atrito entre o vidro e o mármore, a gente vai ter um coeficiente de atrito entre o mármore e a madeira, a gente vai ter um coeficiente de atrito entre o plástico e o papel. Então, vai ser sempre entre superfícies, tá? E a força normal ela vai depender da força que a gente está fazendo, que o corpo está fazendo sobre uma superfície. Daí que entra o que eu falei para vocês inicialmente, que quanto mais pesado um corpo, num plano horizontal, por exemplo, quanto mais pesado um corpo, mais força esse corpo faz sobre a superfície, maior vai ser a intensidade da força normal. Então, quanto maior for a força normal, maior vai ser a força de atrito. Por isso que é muito mais difícil empurrar uma geladeira do que empurrar uma cadeira. Agora, uma outra coisa também é empurrar uma cadeira. Quem aqui nunca brincou de ficar empurrando um amigo da cadeira na sala de aula que atire a primeira pedra? Vocês percebem que é muito fácil de puxar uma cadeira ou empurrar uma cadeira. Porém, é muito mais difícil puxar ou empurrar uma cadeira quando tem alguém sentado na cadeira. Por quê? Porque quando a pessoa está sentada na cadeira, vamos supor, a cadeira e a pessoa passam a ser um corpo só. A cadeira vai começar a fazer mais força sobre o chão. E mais força sobre o chão implica que a força normal que o chão vai responder é maior. Então você está aumentando a força normal quando você coloca uma pessoa na cadeira. Então se você aumentou a força normal, você aumentou a força de atrito. Vocês podem fazer esse teste aí, pode botar as pessoas na cadeira que vocês vão ver. Fica mais difícil, porque você está aumentando essa força normal. Então a força de atrito a gente calcula sempre assim, tá, gente? Não tem outra forma de calcular a força de atrito. A gente pode achar o valor de força de atrito sem estudar as forças num problema, mas para calcular a força de atrito diretamente usando essa expressão aqui. Agora, como é que fica essa força quando eu tenho movimento, quando estou no máximo? Como é que funciona isso? Esse coeficiente ele pode assumir duas formas. Ele pode ser o chamado coeficiente de atrito estático, né, que é o μ, com o Ezão maiúsculo aqui de estático, ou pode ser E minúsculo, vocês que sabem, tá? Eu coloquei em maiúsculo, não sei porquê. E o coeficiente de atrito cinético, que aí entra esse coeficiente μ e o C maiúsculo aqui. Esses coeficientes de atrito, eles têm seus valores próprios, tá? O estático ele tem o seu valor e o cinético tem o seu valor. Só que a diferença de um para o outro, a gente percebe isso por experiência, é que o estático ele é maior do que o cinético. Por isso que é mais fácil a gente manter um corpo em movimento do que tirar ele do movimento. Porque como o estático é maior, essa multiplicação aqui da força de atrito ela fica maior. E para o cinético fica menor, né? Porque eu estou diminuindo esse termo aqui. Para calcular a força de atrito máximo, se eu tiver o coeficiente de atrito estático, basta eu pegar o coeficiente de atrito, multiplicar pela força normal e eu vou saber qual é a minha força de atrito máximo. Aí, ó, quando eu sei qual é a minha força de atrito máximo, eu sei qual é a força que eu tenho que vencer, né, para conseguir botar esse corpo em movimento. Vamos supor que essa conta aqui deu 10 newtons. Então, minha força de atrito máximo é 10 newtons. Se eu fizer uma força de 9 newtons, o corpo não vai se movimentar. Ele vai continuar parado. Se eu fizer uma força de 10 newtons, ele também vai continuar parado. Para ele começar a movimentar, eu tenho que fazer uma força que seja maior que 10 newtons. Se eu fizer uma força que seja maior que 10 newtons, ele vai começar a andar. E assim que ele começar a andar, o que vai acontecer? Quem vai tomar conta é o atrito cinético. Aí quando eu faço essa conta aqui do atrito cinético, eu vou pegar a mesma força normal, né, porque o corpo é o mesmo, vou multiplicar por essa força de atrito cinético para saber qual é meu atrito, qual vai ser a força de atrito enquanto tiver existir o movimento, né? Eu falei ali anteriormente como exemplo 7, né, se eu não me engano. Aí eu faço essa multiplicação aqui e deu 7 newtons. Como eu estou fazendo uma força que é maior do que 10 newtons, 7 newtons é de boa, então eu vou continuar sempre no meu movimento. Tranquilo? Espero que tenha ficado claro assim a força de atrito, porque é muita coisa para se falar da força de atrito. Então o que eu peço aqui para vocês deem uma lida com um pouquinho mais de calma nesses textos que eu não fiquei falando aqui, porque não tem necessidade de eu ficar falando deles, é melhor eu ficar falando. Deem uma lida nesses textos, ver se vocês conseguem compreender melhor, porque o texto está um pouquinho
vamos dizer assim, mais bonitinho, mais direto, mais organizadinho. Fica mais tranquilo de vocês entenderem. Se não entenderem mesmo lendo o texto, vocês podem falar comigo aí, manda mensagem que a gente tira a dúvida de vocês, tá? E a força de atrito é só isso aqui, só isso tudo, tá? E a mensagem que eu deixo pra vocês é isso aí, ó. Acredite no amor que vai dar tudo certo, tá bom? Eu encerro aqui essas atividades de hoje. Não estou trazendo nenhum exercício e nenhum nada mais além desse conteúdo que eu falei com vocês. E para as próximas aulas a gente trabalha melhor essa teoria toda. Que a gente, leis de Newton tem bastante teoria para absorver. Então a gente está passando a teoria para vocês e depois a gente vai exercitar essa teoria, porque é melhor a gente ter mais elementos para trabalhar do que ter poucos elementos, senão fica muito cansativo, indo de pouquinho em pouquinho. Tá, é mais fácil a gente pegar mais coisas e discutir com vocês depois. Tranquilo, gente? Então, um beijão pra vocês. Até a próxima aula. Beijo.